Olá, muito bem-vindos. Começando aqui o Salescast, nosso podcast aqui que fala sobre marketing, estratégias de vendas e tudo que você precisa saber mais para vender muito mais aí na sua empresa. Eu sou o Daniel Rosa, um dos fundadores aqui do Sales Rush, e está comigo também a Camila, que é minha parceira aqui, CEO do Sales Rush. Tudo bem, Camila? Tudo bem. Como é que tá? Bem-vinda. Hoje o papo é direto e essencial, hein? O que a gente vai falar? É isso aí. Hoje a gente vai falar aqui sobre prospecção ativa para levar suas vendas para outro nível, não é isso? Nada de truque, nem hackzinho mágico. É metodologia, processo e muita mentalidade. É isso aí, turma. Bom, lembrando que esse podcast aqui é com o objetivo de levar cada vez mais conhecimento para vocês, dividir um pouco, né, desse conhecimento que a gente tem aqui de mercado publicitário, muitos anos aqui de história. E a gente vai começar então falando sobre o consumidor ideal. Para onde a gente começa, Camila? Então vamos lá, a gente está aqui fazendo um planejamento sobre prospecção. Qual que é o primeiro passo aí para a gente começar com a prospecção ativa? Bom, primeiro, para quem acha que prospecção é só mandar mensagem no LinkedIn, gente, não é sobre isso, tá? Então, a gente vai destrinchar e fazer essa diferença para que você tenha realmente ali algumas estratégias para você conseguir no teu objetivo, que é fechar o negócio, avançar para uma reunião. Então, montar todo um processo, toda uma estrutura comercial da tua empresa. Então, são alguns passos aqui, a gente elencou 7 dicas aqui, 7 etapas que a gente identificou que aqui são cruciais e muito importantes para você definir essa estratégia. Uhum. E a primeira coisa, acho que para começar aqui, é você definir o seu Ideal Customer Profile, que seria o ICP, o PCI, que é o perfil de cliente ideal. Uhum. Começa por aí. Então, essa é a primeira etapa. Definindo mercado. É muito importante você saber a região geográfica, onde a empresa que eu vou prospectar ela está, em que região do Brasil ela está localizada. Comportamental do teu cliente, quais são as dores dele, que problema você vai resolver, que a minha solução tem que eu vou resolver. Então, mapeando região geográfica, dados comportamentais, perfil demográfico, psicográfico, Então, essas são algumas etapas que a gente define aí. Então, para começar, a gente olha para o perfil do cliente. Então, antes de sair colocando energia na rua, tudo importante é ter essa... E como que é também essa parte, vamos falar de indústria, isso acho que o pessoal acaba se confundindo bastante, né? Eu presto serviço na área de marketing, por exemplo, e acaba indo para a indústria de alimentos, para a indústria de montadoras, para a indústria, achando que é tudo a mesma coisa. Uhum. Como que você faz essa análise ou essa consultoria para os clientes do Sales Rush de ter um pouco mais de profundidade e entender aonde que eles têm mais um diferencial competitivo, assim, por exemplo. Como você ajuda ele a encontrar essa vertical de indústria? Bom, primeiro eu preciso saber o objetivo desse cliente. Qual que é o objetivo dele? Eu quero atingir empresas que faturam a partir de 20 milhões ano, que estão na região, por exemplo, do Centro-Oeste, indústria alimentícia. Uhum. Então, a gente faz todo um mapeamento dessas empresas, e de empresas vem a persona. Então, quem são essas pessoas? Eu quero falar com quem? Eu vendo o quê? Se a gente está falando aqui da nossa indústria de publicidade, então eu sou um publisher, eu vou vender mídia, eu vou vender um espaço publicitário. Então, eu vou falar com quem? Eu vou falar geralmente com quem? Com o marketing ou a mídia. Uhum. São, dentro da empresa, os setores de atuação, eu vou falar com marketing ou mídia. Então, eu sabendo exatamente quem são essas pessoas, aí eu vou customizar. Eu vou ter todo esse mapeamento e aí eu consigo saber qual o desafio desse profissional de marketing, mídia, por que ele precisa da minha solução, que problema que ele tem. E aí eu consigo ser mais estratégica. Beleza, então você encontrou o cliente, a região, a indústria e aí foi para as pessoas. Como é que você faz esse contato, então? Entendi que é uma empresa da região de Goiás,
de determinada indústria, mas como que você faz o contato? Você vai pelo LinkedIn, tem plataformas que te ajudam nessa solução? Como que você trabalha? Qual a sua dica para o pessoal aí que está escutando a gente, para como chegar até essa pessoa? Que acho que aí é um ponto dos mais importantes, né? Como é que eu chego na pessoa que decide? Como é que eu conquisto essa atenção, né? O primeiro contato. Bom, depois do ICP, depois que eu defini o meu cliente ideal, né, que eu fiz todo um... Porque aí você tem que usar ferramentas de pesquisa, né? Então, o LinkedIn, o Google Negócios. Então, são ferramentas, né, que a gente tem de forma gratuita que você consegue fazer esse mapeamento do cliente ideal. Feito isso, a primeira coisa. A segunda coisa é você vai criar o quê? Um roteiro, são roteiros de abordagem. Então, eu vou definir, né, se está dentro da minha estratégia multicanal, eu vou falar com ele por onde. Aonde que eu identifiquei que essa persona ele é ativo mais aonde? De repente, ele está mais no LinkedIn, né, o e-mail, o WhatsApp, ligação. Aí eu tenho eventos, né, o próprio networking. Então, a reunião presencial, que hoje está mais escassa, né? Todo mundo quer fazer um call, é tudo por vídeo, e a gente acaba esquecendo o contato físico. Então, montando... Porque é importante a gente falar dessas outras estratégias também, não é só mandar e-mail e ligar e tal. O contato humano também faz a diferença. Então, montando esse roteiro, de acordo com cada canal, eu vou personalizar isso de acordo com aquela necessidade e a dor daquele cliente que eu quero trazer. Agora, voltando um pouquinho e falando da parte de conteúdo. Quando você quer criar uma aproximação com uma pessoa, produzir conteúdos que falem sobre aquele tema, sobre vendas, sobre marketing, que influencie de alguma forma aquele tema, facilita eu criar esse diálogo com essa indústria, por exemplo, falando do mercado de alimentos, se eu escrevo sobre isso, eu gravo vídeos sobre isso, eu posto isso nas minhas redes sociais, no meu Instagram, no meu LinkedIn, isso cria alguma aproximação, facilita no processo ou você não recomenda? Com certeza, porque você está gerando conteúdo orgânico ali, você está, né, e você, de uma forma, né, orgânica mesmo, você vai provocar o lead com conteúdos, com vídeo, daquele tema que ele vai fazer ele pensar, falar, peraí, será que eu preciso disso? Então, vai fazer ele parar e pensar. Então, com certeza, faz a diferença. E tem uma coisa muito legal também, antes da gente ir para... Falando sobre o roteiro, né, que eu estava falando aqui, é você fazer uma pesquisa. Então, de tudo isso, né, que a gente falou ali, de cada cliente... Quando você definir seu ICP, porque você pode ter vários ICPs, você não precisa ter um só. Você pode ter vários ICPs, e para cada um é uma estratégia diferente. Então, precisa pesquisar. Mas quantos você recomenda? Porque também, se tiverem muitos, a gente acaba não performando, né? Que assim, tem 10, 20, 30 ICPs. O ideal, você acha que o ideal é trabalhar com quantos por vez, né? Não tem um número exato, mas precisa validar, né? Então, eu falo que é você validar. Então, eu tenho um ICP. Por exemplo, meu ICP é uma agência de publicidade. Eu sei que agências têm desafio de escalar vendas, de abrir novos negócios, não faz prospecção. Eu tenho um problema. Então, é meu ICP. Então, para esse ICP, eu vou trabalhar essa estratégia. Eu tenho outro ICP que, por exemplo, são plataformas, que também não tem time de pré-vendas, que precisam escalar, precisa acelerar vendas, e eu preciso entrar com uma solução para ajudar. Então, é um ICP diferente. Então, aqui eu validei e o ICP ele costuma ser aquele cliente que você sabe que você tem um case, que você resolveu algum problema, ele acaba virando o seu principal ICP. Mas você pode ter vários ICPs. Óbvio, você não vai ter 20, 30, 40, acho que é um pouco difícil, né, da gente trabalhar dessa forma, mas dá para ter 3, 4, e são estratégias diferentes para cada um. É que eu vejo assim que muito pessoal se atrapalhar no sentido de querer fazer muita coisa e não fazer o básico, seguir o processo, seguir CRM e tal. Acho que isso é até uma dica para de ir até onde que consegue mudar de indústria, tentar mudar, porque às vezes a gente foca em um ICP e acaba não dando certo, né? Foca em uma determinada indústria. Mas aí que entra o teste, a validação, a gente vai testando. Então, alguns exemplos que eu posso dar aqui de alguns clientes que a gente tem
ECPs, por exemplo, tem o ECP que é agência e tem o ECP que é cliente direto de uma indústria X. Eu não falo igual com a agência a mesma coisa que eu vou falar com o cliente de agro, por exemplo. São ECPs diferentes. Então, são estratégias que a gente vai montando de acordo com o objetivo do cliente. Então, eu posso ter, por exemplo, 3 ECPs que eu vou trabalhar esse mês, o mês que vem eu vou mudar meu ECP. Então, não tem uma regra para número ou quantidade. Então, tudo é teste e validação. Enquanto está vendendo, tá bom, não é mesmo? Tem que... E assim, mais importante de tudo, eu acho que é você identificar uma dor desse CP que existe. Isso é a pesquisa, é você identificar que aquela agência tem um problema. Por exemplo, tem um problema, eu não tenho uma área de prospecção. Eu não sei prospectar, eu não tenho tempo para isso. É um problema? Como é que a gente resolve isso? Eu tenho o Sales Rush para resolver o seu problema. Legal. Agora falando então da parte da pesquisa, então já a gente definiu quais são suas dicas então para entrar nessa pesquisa mais eficiente, cirúrgica, né? Qual a sua dica assim de ter essa profundidade principalmente por indústria, né? Qual é a indústria, quem eu vou trabalhar, né? Qual que é a sua dica nessa parte de pesquisa? A pesquisa, como eu falei, a gente tem o LinkedIn, tem o Google, tem uma série de ferramentas aí que você pode usar para se aprofundar mais do ICP que você definiu ali, né? Começando ali, né, no topo do funil. Então, aí sim eu vou destrinchando, eu posso fazer um dossiê desse cliente, saber... Falando aqui da nossa indústria, né? Então, saber, por exemplo, quais foram as últimas movimentações dele com marketing, quais foram as últimas campanhas, o que ele fez em eventos. Aí eu vou montando ali um dossiê, fazendo essa pesquisa, para que eu tenha mais informações, mais dados, para que eu seja mais assertiva ali, quando eu for realmente montar meu roteiro. Aí eu consigo ter bastante informação que vai me alimentar. O meu próximo passo aqui. Legal. E aí a parte das abordagens. Então a gente parte para a terceira dica aqui, que é a parte dos roteiros da abordagem. Como que vocês desenvolvem? Como que desenvolve essa parte? Qual que é seu core, assim? Como é que você desenvolve essa parte dos roteiros? Então, aí é um ponto importante também, porque a gente precisa saber, né, identificando todas as dores, desafios dali do ICP, fazendo essa pesquisa. Eu mapeei tudo isso, agora eu vou montar uma estratégia para cada canal. Então, identifiquei que esses canais são fundamentais para essa estratégia. Então, vamos começar pelo e-mail. E a gente sabe que hoje o e-mail é uma das estratégias de multicanal que menos tem retorno. Hoje, enfim, mas a gente precisa ter esses touch points com o cliente em todos esses canais, porque eu preciso, para chegar onde eu quero chegar, na reunião ou no fechamento, são mais de 10, 15 tentativas. Então, é uma cadência longa. É longa para eu conseguir chegar. Então, meu roteiro, ele precisa ser muito assertivo. Eu posso usar N metodologias aqui de roteiro. Por exemplo, eu posso usar o Spin Selling, eu posso usar o Bunch, que são metodologias que eu vou provocar o cliente para que ele, de acordo com o que ele vai falando, as perguntas que eu vou induzindo ele, eu vou identificando dores e necessidades que ele tem. Então, a gente vai usando essas metodologias que acho que muita gente deve conhecer, né? O Bunch, Spin Selling, vendas mais consultivas. Como você pode falar um pouquinho mais de cada uma delas? O Bunch a gente usa muito, ele significa B de budget, A de autoridade, N de necessidade e T de tempo. Então, não nessa ordem, né? A gente precisa usar essa ordem do B a NT, mas ele indica ali algumas situações onde o cliente, você tem que saber se ele tem verba para avançar, fazendo perguntas. Se ele é a pessoa que decide, a autoridade, se ele tem qual a necessidade dele resolver aquele problema e quanto tempo ele quer resolver aquele problema. Então, são essas, né, são uma das que a gente usa, gatilhos, que a gente usa no nosso roteiro, porque a última coisa que a gente começa ali, ou a gente, né, eu não quero vender, eu quero criar essa conexão, eu quero criar esse relacionamento.
entendendo esse problema, esse desafio, a dor, para que eu falo agora, eu identifiquei o que você tem e agora eu tenho essa sua solução. Então, por isso que esse trabalho, né, de roteiro é muito importante. E a gente vai fazendo teste. Não é o primeiro roteiro que sai que dá certo. Não dá, gente, não dá. Tem que testar, tem que fazer. Essa semana eu fiz semana que vem não deu certo, eu vou fazer outro. Mas então fala mais sobre o Spincelli. Como que é? Eu tenho uma venda de quanto, né? Ontem eu estava numa reunião numa emissora de TV e aí estavam falando sobre o período para fazer uma venda de um patrocínio de um valor acima de R$1 milhão de acima de 8, 10 meses de negociação. É isso mesmo? É isso mesmo. É isso aí. Então, gente, fala pra galera, tem gente aí achando que vai ganhar. Quanto maior o valor, né, que você do produto, o patrocínio, mais complexa é a venda. Uhum. Então, já tem gente vendendo Copa do Mundo já há quanto tempo já? Já desde pelo menos uns 2 começo anos do atrás. ano já começaram a apresentar pelo e tal. menos isso. Legal, bacana. Bom, seguindo aqui, então, qual que é a sua dica para começar um texto ali, um pitch? Então, olá, tudo bem? Essa é a sua estratégia? Então, oi, tudo bem? É assim que você começa? Qual que é a sua estratégia? Não, é que eu falei. Então, assim, a gente identificando em toda, né, aquele problema que o cliente tem. Só um parênteses aqui que eu uso ainda o olá, tudo bem. Acho que eu tô por fora. Mas olá, então. tudo bem? Sim. Você, lógico, você começa com o nome da pessoa. Oi, Daniel, tudo bem? Tô brincando. Tudo bem com você? Mas qual que é a sua Olha dica, então, só, para ser Daniel, mais direta? Vai direto vou dar um ao exemplo ponto? bem besta aqui, vai. Então, eu me conectei com o Daniel no LinkedIn. Eu vi que o Daniel, CEO do Digitalks. Opa. E ele não tem um time de vendas, ele é sozinho. Eu fui pesquisar, por isso que é importante a pesquisa. Eu pesquisei que o Daniel é solo ali na área de vendas, não tem time de vendas. E ele tem um problema. Não é meu caso, mas tudo bem. Ele tem um problema, porque ele não... Como é que ele vai fazer tudo sozinho? Não vai conseguir. Então, eu identifiquei. Aí, o que eu posso falar para ele? Oi, Daniel, tudo bem? Olha só, eu notei aqui que você está solo aqui, não nesses termos, mas que você aqui atua como diretor comercial do Digitalks. Qual que é o teu desafio para escalar as vendas hoje, pensando que você precisa ter time, aumentar as reuniões? Então, eu já fui com um problema, eu já cutuquei você ali com... E aí, o que você vai fazer você pensar, falar, pô, como é que ela sabe que eu não tenho time, que eu tenho desafio, que eu quero escalar minhas vendas? Legal. Então, é sempre... Eu acho que um ponto de atenção é tocar ali num problema, você trazer uma empatia no sentido de, eu sei que você passou por isso, eu sei que você passa, eu sei que você... Eu também já passei, e trazer uma solução. Deixa eu dar um depoimento aqui. Também tem uma parte... Eu estava usando, né, com essa parte da inteligência artificial, acho que muita gente está usando, né, o chat GPT e tudo mais para preparar os textos ali e fazer. E aí, até nesse trabalho que a gente está fazendo pelo Sales Rush para a Digitalks, né, inclusive que eu estou lá pelo Sales Rush, fazendo esse trabalho de prospecção de vendas, que eu estava fazendo? Eu apresentava a proposta, tal, fazia a reunião, e aí pegava toda a entrega da proposta, coloquei no chat GPT e colocava no corpo do e-mail isso, detalhando, né? Eu vi alguém fazendo isso, eu achei bem legal. Falei, pô, mas no e-mail já vem todo completão, tal. Só que, puta, não funcionou nada, assim, zero. Porque eu acho que, assim, ninguém tem mais saco nenhum para ficar lendo e-mail grandão. Né? Ninguém quer ver do detalhamento. Mas eu tô super detalhado, tal, no e-mail. Então, foi uma grande bobagem, né? Então, acho que assim, a parte do e-mail, cada vez... Inclusive, tem ferramentas agora que você só Mas aí, no dá teu o caso, você já tinha feito a reunião, você mandou a proposta, e mesmo assim você colocou no chat GPT? Eu coloquei um resumo, colocava um resumo no corpo do e-mail. Da proposta. Assim. Só o principal foco ali, né? Mas eu acho que isso foi negativo, porque o que acontece? Muita gente não entrava na PDF só para já ver o resumo ali na própria página, né, no e-mail. De fato, não funcionou, não deu certo, né?
Então, acho que isso também é importante. Acho que, do meu lado, Daniel, eu vendo quando eu sou muito mais autêntico, quando eu faço as coisas muito mais... Eu sinto que quando eu crio a conexão e sou autêntico, eu vendo muito mais do que quando eu faço toda a cartilha, assim, né? Todo o processo, né? Isso é um O feeling chat meu. GPT ajuda muito a gente a criar os roteiros, mas você precisa ter contexto. Se eu jogar lá, falar, faça um copy para mim, para eu vender pastel. Gente, como assim? Para quem que eu vou vender? O que que eu vou vender? Como que eu vou vender? São os whys, né? Por quê, como, quando. Então, você precisa dar o contexto. Legal. Senão, o chat GPT vai jogar qualquer coisa ali. Que é o gancho, a dificuldade do cliente e essa microchamada por ação, é isso? Aí você tem que ter um CTA. O CTA, gente, se não você não tiver um CTA... O que é O CTA? CTA é assim, ó, vamos conversar? Vamos marcar uma reunião? É o Que call que to você action. acha que a gente... que você acha da gente marcar uma conversa amanhã? E você tem que ter um próximo passo. Se você não... Quando você começa uma abordagem, qualquer tipo de canal, e você não coloca um CTA no final, é como se você tivesse mandado e-mail e falado, oi, tudo bem? Passei aqui, tchau. E para quem tem medo de buscar o fechamento na venda durante o processo? Quando você está fazendo a venda, você tem que puxar o fechamento? Não, Puxar? o fechamento é a última etapa, né? Até você criar toda essa conexão, engajamento, interesse, aí você entra, faz o pitch, aí você vai realmente vender para depois obter o compromisso de um fechamento. O fechamento é a última etapa. Boa. Bom, indo para a quarta etapa aqui, então, dos 7, a gente tem a estratégia multicanal. Como que você fala dessa parte de ritmo, né? Porque tem gente que só manda e-mail e depois, né, fica aguardando. Então, como que você usa essa estratégia de multicanal e também a sensibilidade de cada um? Tem gente que trabalha melhor para o WhatsApp, tem gente que manda mais áudio no WhatsApp, tem gente que trabalha pelo LinkedIn, né? Como que é essa sensibilidade e como que você desenvolve essa estratégia? Qual que é a dica aí para o pessoal? Bom, primeiro que fazer tudo no mesmo dia, mandar um e-mail, LinkedIn, WhatsApp, ligação no mesmo dia, não vai funcionar. Você vai bombardear a pessoa, ela vai te bloquear e nunca mais você vai falar com ela. Então, você tem que ter uma cadência. E o que é a cadência? Dia 1 eu vou fazer o quê? Vou me conectar no LinkedIn, vou mandar uma mensagem ali no... Day one. Oi, tudo bem? Olha, Daniel, gostaria de me conectar com você. Identifiquei que a gente atua na mesma área aqui de publicidade. Eu acho que a gente pode ter assuntos interessantes. Bom, primeiro. Amanhã, se você não me responder, eu vou te mandar um e-mail. Oi, Daniel, olha, a gente conectou. Olha, eu te chamei ali no LinkedIn, tal. Aí você vai criando ali o que é a conexão. No dia 3, eu mando um WhatsApp. Oi, Daniel, olha, eu te mandei um e-mail ontem. Não sei se você viu. Olha, mas isso... No dia 4, eu posso pegar o telefone e ligar para você. Eu posso intercalar um dia sim, um dia não. O ritmo da cadência vai depender de acordo com o ciclo de venda do teu negócio. Tem negócios de venda de vendas mais complexas que o ciclo é mais longo. Então, a cadência é mais longa. Se eu tenho um ticket médio de um produto que é um ticket baixo, por exemplo, a cadência é curta. De repente, em 2 abordagens, eu consigo uma reunião. Quando eu vendo um produto de valor agregado menor. Quando eu vendo um patrocínio, por exemplo, eu demoro... Quanto tempo eu vou demorar para conseguir uma reunião, de repente, com esse cara? São 10, 15 contatos que eu tenho que fazer com ele. Então, é uma cadência aqui de 15, 20 dias para eu conseguir falar com uma pessoa. E qual que é Entendeu? o erro mais comum na parte de multicanal? É mandar tudo no mesmo dia, fazer tudo de uma vez só. É isso que a gente precisa ter. Por isso que a cadência é importante. Porque você tem que dar esse tempo da pessoa, né? Porque, por exemplo, e-mail, a gente falou. Às vezes você mandar aquele texto gigante, né? Aquela coisa. Então, assim, são algumas estratégias de conexão que você vai primeiro gerar o quê? O interesse. Depois você vai alimentando ali, você vai mandar um case de sucesso. Olha, eu quero compartilhar com você um case de um cliente que eu tenho aqui que funciona num segmento que você atua. Então,
vai criando essa conexão e o lead vai falar, pô, acho que faz sentido. Entendeu? E aí grava um vídeo, mostra algum case de Dá temas? para gravar, a gente vai testando, né? Então você pode pegar no próprio WhatsApp, gravar um vídeo seu. O pessoal manda vídeo. Oi, tudo bem? Olha só, eu queria te falar, olha, meu cliente assim, Y deu certo, ele funcionou essa estratégia. O que você acha da gente fazer isso com você também? Então, E a parte de eventos, ela pode ser considerada um touch point aí de multicanais muito, total. também? Então, tudo que envolve a prospecção ativa, né? Primeiro a gente tem os canais síncronos e assíncronos. Então, o assíncrono é o e-mail, né, o WhatsApp, a ligação. E você tá na frente do cliente é o síncrono, né? Você tá na frente dele e você tá... É o ao vivo ali. É o ao vivo. Uhum. Você Tem uma troca maior. Tem uma de troca energia. maior, energia. Então é o seu síncrono e o assíncrono. Síncrono e o assíncrono. Ah, legal. Os síncronos são as ligações e os calls. Tudo que você faz ao vivo. Tudo que você se conecta ali, que você tem essa sincronicidade, né? Palavra difícil de falar, mas difícil, importante. mas é onde geralmente sai mais vendas, sai a taxa de conversão, de fechamento ou reunião. Já do meio para o final do síncrono. É no síncrono. Aham. Então, e o evento nem se fala, assim, né? O relacionamento, o network ali que você tá para quem está nas grandes capitais, aí é uma oportunidade de poder conectar aí nos eventos, isso é importante. Né? Tem que ir, faz muita diferença. Mesmo que não tenha stand e tal, mesmo para começar a fazer essa troca. Tem que visitar, né? Se você não tem a possibilidade de estar lá dentro como um expositor, patrocinador, mas sim transitar nesse ambiente, né? Um ambiente da tua área ali, tem que participar, sim. Legal. Muito bom, muito bom. Seguindo aqui, então, quinto passo aqui, objeções. Como transformar o não em conversa, né? Em converter. Como converter esse não? Como é que é essa parte de objeção, Camila? Objeção não é rejeição, tá? Isso é importante, que as pessoas ainda confundem muito. Não, ele não quer. Às vezes pode ser que ele não queira naquele momento, mas isso não quer dizer que ele não queira. Sei. Então, você tem objeção de tempo, você tem objeção de dinheiro, você tem objeção... eu já tenho um fornecedor que faz, eu não preciso de você. São objeções, mas isso não quer dizer que é uma rejeição. Sim. Então, como é que você contorna a objeção? É sempre trazendo uma pergunta. Eu já tenho um fornecedor que faz o que você faz. Tá, mas você está feliz com esse fornecedor? Será que se você pudesse mudar alguma coisa em relação ao resultado, a expectativa, a entrega, será que se você pudesse melhorar, faria sentido a gente conversar para eu te apresentar uma outra solução? Então, sempre você rebate essa objeção com uma pergunta, que vai fazer o cara pensar, falar, será? Pode ser que, acho que nesse ponto aqui, acho que eu posso melhorar. Então, vamos conversar? Então, é importante ter essa troca. A gente não aceitar sempre objeção, falar, não, o cliente não quer comprar, o cliente não quer falar comigo. Legal. Então, a objeção é boa, ela pode ser um bom sinal, sim. Agora, você falou sobre rejeição, né? Que está totalmente ligado à parte de psicologia, né? Da inteligência emocional. Sim. Qual a importância de uma executiva, uma profissional, né? Quem estiver ali na linha de frente trabalhando com vendas, qual que é a importância de estudar e de se entender também, né, dessa parte? Porque, assim, de repente vem uma objeção e a pessoa leva para o lado pessoal, já fica chateada, tal, não sei o quê, perde a venda por conta de um lado emocional que não tem nada a ver com essa rejeição, né? Leva para o pessoal ali a brincadeira. Né? Que assim, gente, quando o cliente fala não, por exemplo, você ligou para alguém e o cara fala assim, olha, eu não posso falar com você agora. Não é com você, não é sobre você. É sobre o tempo, que às vezes ele não pode falar. Então, não é uma rejeição à pessoa física, ao CPF. É um momento que ele talvez não possa falar agora, e aí, em outro momento, você vai pegar o telefone e vai ligar. Então, precisa entender que não é pessoal, né, você levar ali, ser confrontado com não, ou a pessoa não quer falar com você agora, não... E sim... o momento daquela pessoa. É uma objeção que você vai depois ligar para ela em um momento diferente
E aí está na mentalidade. Legal. Bom, vou aproveitar que não está no roteiro, vou fugir do roteiro, hein? Mas assim, aproveitar que a gente tem a Paty, né? Paty Monteiro, que vai ajudar a gente para fazer essa parte também, né? Num trabalho da mentoria que a gente está desenvolvendo, né? Pela Sales Rush. Fala um pouco dessa mentoria que vai levar soluções, porque também é importante, né? A profissional executiva levar essa parte da inteligência emocional, fundamental para ter bons resultados, né? A gente que está na linha de frente de vendas, o lado emocional, na inteligência emocional, se não é a primeira, talvez é uma das habilidades aí de soft skills que todo mundo precisa desenvolver. Legal. Porque a gente leva mais não que sim. Se você tem tem que dia se que preparar, você fala, você tem que estar com a casca boa, né? Você mandou 10 propostas, você ligou 10 vezes e ninguém te atendeu. Uhum. Vou desistir? Eu vou, então... tem dias melhores e piores, né? Mas é fundamental estar preparado para isso, né? E o lado de ter uma proposta B, assim, por exemplo, se a pessoa nega aquela, você tem uma segunda objeção para você ceder também. O que você acha sobre isso? Eu escutei um comentário sobre isso. Você tem uma proposta num valor que você queria, um patrocínio, 15 milhões. Mas eu não tenho 15 milhões, mas eu levo uma opção de 5 milhões ou eu fico só na 15 milhões? Não, jamais. Eu acho que tem que... Assim, óbvio, você precisa entender qual que é a tua margem de negociação. Porque a gente sempre leva mais para chegar onde a gente pode chegar. Eu não conheço nenhum vendedor executivo que já vai com a proposta final e fala, isso, a gente trabalha com venda, sabe que não é assim. Sim. Então, você começa do maior e vai diminuindo. Então, você levou a proposta de 15 milhões, só que você sabe que se o cara chegar a 5, você vai fechar com ele. Entendi. Né? Mas primeiro você começa pela ordem de grandeza. Quando ele chegar a 5, ele vai achar barato. Uhum. Ele vai entender. Se ele enxergou o valor naquilo que você está apresentando, quando você chegar na de 5, ele vai fechar. Então, lógico, né? Respeitando a sua margem, o limite de negociação que você tem do teu negócio, eu não vejo problema nenhum. Em você... Sim. Eu não tenho essa aqui, mas eu tenho isso aqui. Vamos conversar? Uhum. Isso é uma objeção de preço que você pode tentar ali negociar com ele, sem perder o cliente. Que acho que também tem isso, né? Do próprio cliente, com você ser o vendedor, porque tem muita gente que na hora que tem que ceder, trava ou fica nervoso, né? E não quer ceder. Então, ter uma opção, uma segunda opção, que também é boa, claro, óbvio, quero vender 15 milhões, mas se vender 5, tudo bem, também, tá legal. E ter essa coisa de deixar o comprador no comando, né? No sentido dele escolher. Não, quem tem que estar no comando é quem está vendendo, não é quem está comprando. É você que está no comando. Então, o executivo, o vendedor que não tem essa flexibilidade, que é inflexível, né? Ele vai perder negócio. Ele vai perder negócio. Então, mas eu acho que aí tem um bom risco, porque essa visão de eu estou no comando, porque assim, muitas vezes você vai tomar o não, e aí é frustrante. Tudo bem. Né? Se você tem um plano que você pode ir para uma segunda, um tamanho menor e mesmo assim fechar, é bem estratégico. São técnicas, né? Acho que é um pouco de um debate. Por isso que aqui. É importante você saber sobre verba, é o budget. Antes de você mandar a proposta, você pergunta para o cliente, você tem um orçamento disponível para isso? Qual que é o teu orçamento para isso? Então, antes de você mandar a proposta, você tem que fazer essa pergunta. Se ele falar, olha, não, minha verba é X, e o que você vende é muito maior disso, não é o seu cliente. Não adianta você mandar a proposta, porque vai ficar muito caro para ele, não vai fechar. Aí você vai tentar negociar, ele vai falar que não tem... Então, por isso que no levantamento de necessidades, quando você faz a qualificação desse cliente, na reunião, no call, você tem que perguntar para ele. Você tem verba para isso? Certo. Então, senão, realmente vai causar uma frustração para você que está vendendo e para quem está comprando. Entendeu? Boa. Bom, partindo para a sexta etapa aqui, que é a parte de follow-up, a arte da consistência, né? O follow-up é muito importante aqui.
Como que você olha isso? Como que você avalia essa parte do follow-up? Qual a importância aqui dessa etapa na prospecção ativa, Camila? Tem muita venda que se perde por falta de follow-up. Então, precisa ter a consistência. Não pode perder esse ritmo do follow-up. Então, você, dentro da tua cadência, mandou mensagem no WhatsApp, conectou no LinkedIn, fez uma ligação, vai no WhatsApp e faz um follow-up. Mas ele precisa ser com contexto. Não adianta você mandar uma mensagem e falar: oi, tudo bem? Olha, te mandei a proposta. Você viu aquela proposta? De cobrança, aquela coisa de... Você precisa trazer um contexto. Olha, eu vi uma notícia aqui, eu lembrei de você. Putz, olha, isso aqui, eu acho que faz sentido com você. E aí, pensando nisso, olha, você conseguiu... Então, tem que trazer um contexto. Sem contexto, fica só uma cobrança, aquela coisa chata de ficar cobrando. E aí... Sim. Então, tem que ter a consistência. E é o que eu falei, não, dependendo do teu ciclo, da complexidade do que você vende, 10, 15 touch points que você tem que fazer com o cliente. São vários follow-ups. Então, tem que ter consistência, não pode perder. Se deixar uma semana, vou fazer só semana que vem. Esquece. E aí, o que você usa assim, de ferramentas e soluções para acompanhar esse processo, né? Porque também tem toda essa parte aí de só planilha, né? A gente acaba se perdendo. Papelzinho, planilha, fica tudo solto. Um pouco no e-mail, um pouco na planilha. Eu acho que, para mim, para o Daniel, isso é a parte mais confusa, assim, porque a gente faz tanta coisa, abre tantas abas, fica um pouco em cada canto, né? Um pouco fica no Drive... Um pouco fica no Word, um pouco fica no PPT, outro no Excel, outro no papel. Quais são as estratégias assim dicas para você trabalhar esse follow-up constante? Assim, como que A você gente usa? tem que ter CRM. Se não tem CRM, como é que você vai fazer? Vai não tá no papelzinho? Isso é um Sim. problema. Eu vou te falar que acho que 90% dos executivos aí não preenche o CRM. Então, porque aí você tem um acompanhamento de tudo que você está fazendo, das tuas tarefas. Sim. Hoje eu liguei para o Daniel. Amanhã eu vou mandar uma mensagem para ele. Aí tá lá, você tem toda a sua tarefa do dia a dia. Então, mas o que eu quero te perguntar é o seguinte: como que você faz? Quais são as suas estratégias para que isso fique de uma maneira mais orgânica? Porque pelo que eu vejo, para quem vai, de todo o tempo aí de mercado publicitário e tudo mais e tal, o fera ali do Salesforce é quase uma pessoa que faz prospecção, sei lá, o cara vende produto agrícola e tira um pedido de 200 milhões, tal, que é quase um acompanhamento do que aquele cliente vai fazer, uma reposição, não é uma venda efetiva. Ele acompanha o período da safra, do plantio, né? Que ele vai, quando que eu vou plantar? Então ele já sabe exatamente que ali para julho, agosto acontece o plantio e a colheita acontece ali em março, tal, que é onde ele... Então ele compra mais ou menos no período. Então ele já tem o histórico, ele já sabe que é o cliente, já está no CRM dele isso falando de enterprise, né, que é uma coisa mais ali, que está pronto e tal. Ele segue quase que uma venda para um distribuidor, né? Quase que o robô vai fazer isso, porque ele já sabe mais ou menos as datas, né? Tem ferramentas evoluindo nesse sentido, né? Com integração de SAP, até foi cliente do Sales Rush, que é a Yellow Chat, faz a conexão da WhatsApp com a SAP e faz a reposição para o distribuidor. Tá acabando a minha Coca-Cola, tá acabando, não precisa de um ser humano fazer isso, já tá fazendo via... E isso eu não vejo muito como uma venda, isso é uma coisa que é mais uma reposição via sistema. Agora, como que eu faço uma coisa assim, que eu liguei, eu marquei aquela coisa do dia a dia corrido para trazer para dentro para esse funil, assim? Deixo direto aberto, faço por dentro das ferramentas, e quais são as soluções? Você tem que estar com a ferramenta aberta. Então, tem N CRMs, a gente usa o HubSpot e você tem lá o seu funil, né, o pipeline do cliente que você está
que você está trabalhando. Tem as etapas, que você tem que ir concluindo etapas. Se você não conclui cada etapa que você registrou dentro das suas tarefas, ela fica aberta como se você não tivesse feito nada. Por isso que é importante o passo a passo, concluir tarefas. Então, eu liguei para o Daniel, bom, check, liguei para o Daniel. O Daniel não atendeu, vou ligar amanhã. Ligar para o Daniel ou mandar mensagem no WhatsApp. Aí eu vou criando todas essas tarefas dentro do CRM. Show de bola. Bom, chegando aqui para o 7º, fechamento, então. Como pedir o sim, né? Que eu acho que tem muita gente que tem esse medo também de chegar e falar do sim, né? De, poxa, principalmente para vendas de valores maiores. Até vou falar que eu fiz uma venda pro Digitox, de um patrocínio e tal. Acho que eu fiz em 3 minutos. Foi a venda mais rápida que eu já fiz na minha vida. Mas foi um ticket alto? Foi um ticket alto de patrocínio, de stand, tudo, palestra. E foi muito rápido. Mas assim... Mas o que você atribui a essa venda ser rápida? Olha, até uma pergunta, dividindo um pouco com você, porque tem muita gente que eu acho que assim, deu conexão, deu match, a ideia do produto, tudo muito resolvido no sentido de que ele já conhecia, né, e ele conectou com a solução. Tinha uma solução muito clara para ele. E aí eu fui para o fechamento. Então o nível de consciência dele estava bem alto para ele decidir aquilo. Então é isso que a gente fala, o cliente educado, ele compra melhor. Sim. Quando ele entende do problema e ele sabe o valor que aquilo vai trazer para ele. Então, ele estava num nível de consciência mais evoluído, então, por isso que o sim dele foi rápido. Então, mas vamos lá, vamos passar aqui como que você olha para o vendedor, a vendedora, como que ele pede o sim? Tem que esperar até o final? Como que é? Que momento você pede o sim para o cliente? Depois de ter passado por todas as etapas, né? Que você ali construir um CCP, você fez todo o roteiro de abordagem, você está na tua cadência, então você já se conectou com ele, você já engajou, ele já se mostrou interessado. Aí você vai para o pitch de venda, você vai vender de fato a sua solução. Obteu o compromisso, fez os follow-ups, aí é a hora de pedir realmente o fechamento. E aí é onde... Mas aí você faz alguma pergunta, e aí, vamos fechar? Como que você puxa? Qual que é o gatilho? O que você puxa? E aí, falta algum... O que você acha? Está legal? Podemos fechar? Faz sentido essa... Você faz uma pergunta? Como que você vai para esse fechamento? Você apresentou tudo, apresentou o valor, e aí volta e faz uma pergunta para o cliente? Você gostou? Vamos fechar? Como que é? A pergunta faz parte, todo o processo tem, né, você usando todas as metodologias que eu citei aqui, tanto Bunch como Spin, são perguntas. Então, você chegou até ali o fechamento. Então, você fala, olha, eu posso te mostrar como essa empresa X teve esse mesmo resultado e olha o que deu, qual o próximo nível que ela alcançou. Então, isso é importante. Então, o fechamento é quando você tem o compromisso do cliente. Tem que ter esse compromisso. Senão você não tem o próximo passo. Mandou proposta? Follow-up? O que está faltando, né? O que a gente precisa fazer para fechar essa empresa então, mas aqui? Esse é o meu ponto, por exemplo. Uma coisa é mandar a proposta e esperar o sim na segunda, na terceira, na quarta reunião. Mas é que você tem que ter Tá errado pedir o sim na primeira reunião? Na primeira de fechamento? Se apresentou e já pediu sim, tá errado? Existe regra É nesse muito sentido? difícil o cliente fechar na primeira. Mas é por isso que eu estou falando, que vai depender do ticket do que você vende. Se você vende um copo que custa R$15, e aí você faz um call com o cliente e fala assim, olha, não, porque esse copo ele tem um vidro diferente, ele vai resolver que ele não quebra, você pode jogar ele na parede que ele não vai quebrar, e ele custa R$20. Pô, eu posso vender na primeira ligação. Mas se eu vou vender um serviço, um produto, um ticket maior, um patrocínio, não vai ser na primeira que ele vai fechar. Isso aí. Então foram as 7 etapas aqui já. Boa. Quais das etapas que para você foi mais valiosa e que você conseguiu tirar algum insight legal aí da...
Olha, eu dessas acho, etapas? eu acho legal a gente ter essa visão, ter esse roteirinho, né, na cabeça, é legal ter isso. Mas para mim, o que eu tenho visto cada vez mais é que 90% da venda está na conexão com a pessoa, na empatia. Putz, tem o 80-20 que falam tal, mas para mim já tá 90%. Porque assim, 90% das vendas que eu fiz foi porque deu empatia. Porque assim, putz, se não total. deu empatia, não adianta. Sim, com não certeza. adianta, porque assim, vender, né? Ninguém gosta de, né? Ninguém gosta de... As pessoas não gostam que vendam para ela, né? Elas gostam de comprar, mas não gostam que vendam para elas. Me venda. Então, assim, o papo vendedor, o vendedor é chato, é mala, tal. O cara fica ali, vai, faz follow-up e tal. Então, é uma coisa assim, é um pouco de uma obrigação. Eu tenho que fazer o meu parceiro de negócio, mas que pelo menos seja agradável, né? Um pouco assim, Tem que ser. de ser uma coisa legal. Então, assim... É quase que ir na academia, né? Então, assim, tem que ir na academia. Eu tenho que ir, não tem jeito, né? Eu tenho que fazer exercício físico. Então, pelo menos que eu faça alguma coisa que eu goste, que eu tenho mais, né? Uma coisa que me dê algum prazer para que eu faça aquilo. Eu sei o que eu tenho que fazer. Então, eu acho que, para mim, esse é o principal ponto. Criou a empatia e tal, ali já sente, aí depois vai para todas as etapas. Fazer pergunta fundamental. Eu até falei aqui na outra gravação semana passada. No primeiro podcast, né? Mas foi com o Ricardo, no segundo, esse aqui, que a gente falou sobre fazer perguntas, que é a minha tese que mais jornalistas estão mais preparados para ser vendedor do que os publicitários. Porque o publicitário só fala dele mesmo, né? Ah, eu. E fica vendendo, sendo que venda tem uma técnica que é muito importante você descobrir qual é o problema, né? Fazer perguntas. Acho que esses são a minha estratégia é muito nesse sentido. Criar empatia, fazer as perguntas e aí descer para a negociação, né? Mas acho que da minha dificuldade está muito ligada a essa coisa. Quando o cara dá a negativa, como que eu levo para o lado... Não leva para o pessoal, porque não é o seu CPF, o CNPJ, não levo para o pessoal, não levo para o meu lado do psíquico, né? Não, isso não é para o Daniel, é um problema ali. Acaba virando aquela coisa meio, o problema sou eu que não sei fazer. Às vezes não é isso. Exatamente. É o momento do cliente, é o budget, enfim, uma série de objeções que podem surgir, mas que isso não significa que é com a pessoa, né? Com o Daniel, com a Camila. Então, é isso. Acho que parece básico, né? Parece simples, mas pouca gente faz e de forma consistente todos esses passos, né? Quando você vai estruturar ali um processo comercial. Então, parece fácil, né? É só pegar e ligar para o cliente. Tá, mas você vai ligar para quem? Como que você vai falar? Claro. Aonde que você vai registrar? Entendeu? Então, é isso. Então, porque quem vende para todo mundo não vende para ninguém. Você precisa ser muito estratégico, né? Então, isso é importante. Legal. Bom, pessoal, quero dividir com vocês também a parte de educação do Sales Rush. Então, a gente está estruturando aqui. A gente tem nossa primeira live, nosso primeiro conteúdo vai ser no dia 20. Então, a gente vai fazer no dia 20... dia 20 de novembro a gente vai fazer a nossa primeira live e a gente vai lançar conteúdos como esse para você que quer estudar, quer ir atrás, quer estudar um pouco mais, quer ter mais profundidade. Então a gente vai lançar a Sales Rush Educação, certo, Camila? Sim, vamos começar aí estamos desenhando, né, um projeto aí para formar o mercado e profissionais. E possibilidade de gerar emprego para o nosso mercado, que tem muita gente boa aí, que a gente sabe que com a educação a gente transforma vidas. É isso aí. Bom, do nosso lado a gente tem essa parte de contratar bastante gente do mercado, entender, e a gente acaba
passando o conhecimento, né? Um lado muito feliz também de poder passar o conhecimento. Eu gosto muito disso, de passar. E agora tem a chance de você também que está em outros estados, numa região mais longe, né? Não está próximo aqui de São Paulo, de poder conectar com a gente. Então a gente tem essa projeção de planejamento, seja para desde o comecinho ali, né? Para BDR, tem a parte de CRM também que a gente está estruturando. E se preparar como executivo e também a parte de mentoria, que daí já vem a parte mais de definição de metas, a parte de gestão de pessoas, até chegar como diretora comercial. Então vem bastante novidade aí, a gente está super empolgado com essa nova fase aí de Sales Rush. É uma demanda do mercado, então a gente entendeu que precisa capacitar, transformar as pessoas para que elas também se empoderem, né? Conhecimento, então com certeza vai ajudar muito a agregar muita gente. É isso aí, então você que está assistindo aí pelo YouTube, ou pelos canais também, pelos cortes aí pelo Instagram, manda um direct pra gente, envia um contato pra gente para ficar sabendo quando que são as próximas aulas, né? Como que a gente vai montar, a gente está estruturando em grupos, isso é uma coisa também nova pra gente, porque não dá pra gente colocar um time que está no começo, já com o executivo lá na frente. O Sales Rush, a gente tem experiência de todas as áreas, então a gente tem principalmente na área de publicidade, mas de todas as etapas, e o que a gente está fazendo é dividir em grupos. Esse é o principal foco, de dividir em grupos, e a gente precisa entender qual é o momento que você está, qual que é o seu, se você é empreendedor, né, se você vai fazer a própria venda da sua empresa ou se você é um executivo. Então a gente precisa entender qual que é essa etapa e aí voltar com vocês com soluções, né, dessa estratégia que a gente tem, e com certeza te trazer muito resultado. Os nossos clientes têm 30%, 40% a venda maior, né, crescimento de vendas. Isso é muito feliz, né, do nosso método validado, né? Isso é a melhor parte. É importante porque a gente dá ROI, então o cliente precisa ver que tem resultado. Então a gente tem cases de sucesso, clientes que enxergaram valor no que a gente faz. Então, por que não ensinar essas pessoas? Ensinar o mercado de como fazer. Então, mais do que fazer, ensinar o como fazer também. Por quê? Tem essa parte de ensinar também, porque, poxa, mas tudo que eu sei eu vou passar para frente, né, para os meus concorrentes e assim por diante. Mas o que é mais legal, duas coisas, né? Quando eu ensino, eu aprendo muito mais, né? No final o professor ele está ali, mas ele está aprendendo muito. E quando eu passo o meu conhecimento para frente, eu preciso me capacitar, eu preciso ser melhor, sempre, todo dia. Porque o que eu era, agora eu já passei para frente, então eu preciso melhorar. E isso é muito legal, que você mantém mantém estudando, mantém curioso, né? Isso é muito legal também. A gente tem que estar aprendendo todo dia. Todo dia você fala, eu preciso aprender um pouco mais, e é todo dia. E a gente aprende com as pessoas, a experiência, então vai ser bom porque a gente vai reciclando cada vez mais o conhecimento. Então, empolgada por essa nova fase. Você falou algo muito importante agora. A parte quando você aprende com as pessoas, por quê? Porque tem emoção. Quando você assiste um vídeo, é muito legal. Eu tenho uma parte de assistir um vídeo, eu entendo tal, mas você retém pouco. Quando você tem uma aula ao vivo, que você participa, você pergunta, você leva a sua dúvida e a pessoa entra com você no seu problema e desenvolve isso com você, você cria emoção e isso te fortalece muito mais, isso fica muito melhor na sua memória, né? Isso é interessante também, bem legal essa. Por isso que as pessoas querem se ver também, se encontrar, fazer as mentorias e também ter um pouco da parte presencial, né? Isso aí. Tá bom, então chegamos ao fim aqui de mais um... Pessoal, chegamos ao fim de mais um Salescast by Sales Rush. Hoje aqui com o Daniel, falando sobre prospecção eficiente. 7 passos aqui para transformar todo o teu processo e conseguir ter previsibilidade e encher o pipeline aí de bons negócios. Obrigado, Daniel. Tem mais uma mensagem para
para Não? nossa audiência? Acho que é isso. Deixa o seu like aqui, participa com a gente, envia sua mensagem. Importante a gente saber o que você quer, troca de novos conteúdos também. E a gente tem o nosso próximo episódio semana que vem. É isso aí, gente. Então acompanhem a gente nas redes sociais, sigam a gente e a gente se vê na próxima.